E se eu te dissesse que na Coreia Antiga existiam pessoas capazes de conversar com os mortos, de ouvir os deuses e de caminhar entre o mundo dos vivos e o além? Essas pessoas eram os Mudang, os xamãs coreanos. Hoje, você vai conhecer a história dessas figuras misteriosas, as pontes vivas entre os humanos e os espíritos que regem o destino. Muito antes do budismo e do confucionismo chegarem à península, a Coreia era um reino dominado por uma crença ancestral, o xamanismo. O povo acreditava que tudo, pedras, rios, árvores, montanhas, possuía uma alma, e que os Mudang eram escolhidos pelos deuses para manter o equilíbrio do mundo espiritual. Mas ser um xamã não era uma escolha, era um chamado, muitas vezes doloroso. A tradição conta que o futuro xamã adoece de forma inexplicável. Febres altíssimas, visões aterrorizantes, vozes sussurrando segredos e sonhos que o levam à beira da loucura. Essa condição, conhecida como doença do espírito, não tem cura na medicina convencional. É um sinal de que um Deus está tentando se conectar. A única forma de sobreviver é aceitar o destino. Em um ritual de iniciação chamado Nairingut, o espírito de um Deus desce e possui o iniciado, curando-o e marcando o início da sua nova vida como mediador entre mundos. A partir do momento em que o espírito escolhe o xamã, sua vida muda para sempre. Ele ou ela passa a ouvir as vozes dos mortos, a sentir presenças invisíveis no ar e a sonhar com deuses e ancestrais que trazem mensagens. Esses dons são, ao mesmo tempo, uma bênção e um fardo. Historicamente, as xamãs femininas, as Mudang, eram as mais comuns. Muitas delas vinham de famílias pobres ou eram marginalizadas pela sociedade confucionista, que desvalorizava as mulheres. Mas, paradoxalmente, eram essas mesmas mulheres que eram procuradas em segredo por reis, generais e nobres. Acreditava-se que apenas elas podiam interpretar a vontade dos céus e garantir o sucesso em empreitadas importantes. Durante séculos, o destino de batalhas, a fartura das colheitas e até a felicidade de casamentos foram decididos através das vozes dos espíritos, que falavam pela boca dos xamãs. O ritual mais importante do xamanismo coreano é o Gut, uma cerimônia complexa e vibrante, que mistura canto, dança e transe espiritual. Durante o Gut, o Mudang veste trajes coloridos, cada um representando um deus diferente, e toca o tambor sagrado Buk, cujo som ressoa como o batimento do coração da própria terra. Com cada batida, com cada giro da dança, o xamã entra em transe, e o espírito guia desce sobre ele. Sua voz muda, seus olhos se apagam, e as palavras dos deuses começam a ser ditas. Alguns rituais Gut são de celebração, pedindo bênçãos, prosperidade ou cura para doenças. Outros são mais sombrios, como os Sitgingut, rituais realizados para purificar e guiar as almas que ficaram presas entre os mundos, incapazes de encontrar o caminho para o descanso. Nesses momentos, acredita-se que o xamã literalmente viaja ao reino espiritual, confrontando energias negativas e conduzindo as almas perdidas para a luz. Os xamãs não trabalham sozinhos. Eles são acompanhados por um vasto panteão de espíritos e deuses, conhecidos como Sin. Cada um deles representa uma força da natureza ou um aspecto da vida humana. Existe Yongwang, o poderoso deus dragão dos mares; Sanshin, o espírito guardião das montanhas; Chilsung, o deus das 7 estrelas que rege o destino; e a comovente Bari Gongju, a princesa abandonada que se tornou a deusa que guia as almas dos mortos. Durante os rituais, o Mudang invoca esses deuses através de cânticos antigos, passados de geração em geração. Acredita-se que quanto mais pura for a intenção do xamã e dos participantes, mais fortes se tornam os laços entre o humano e o divino. Por isso, o xamã é visto como um tradutor sagrado entre o céu e a terra, alguém que escuta o que os outros não podem ouvir e fala por aqueles que não têm voz. Mesmo após séculos de perseguição e modernização, o xamanismo nunca desapareceu da Coreia. Pelo contrário, ele se adaptou. Até hoje, milhares de xamãs continuam praticando os rituais ancestrais, não apenas em vilas remotas e montanhas sagradas, mas também em apartamentos e santuários no coração de Seul.
Empresários os procuram antes de fechar grandes negócios. Famílias os chamam para abençoar casas novas e artistas se inspiram em suas danças hipnóticas e trajes coloridos. Alguns estudiosos chamam o xamanismo de a alma invisível da Coreia, porque mesmo nas cidades mais modernas e tecnológicas, essa crença ancestral ainda respira através da música popular, das cerimônias familiares e da fé profunda nas forças que não se podem ver. Para muitos coreanos, o mundo espiritual nunca deixou de existir. Ele apenas ficou mais silencioso, esperando o momento certo para se manifestar. Os xamãs coreanos continuam sendo as pontes vivas entre o mundo dos vivos e o além. Eles nos lembram que o invisível está em tudo, nas montanhas que nos cercam, nas águas que bebemos e até nas nossas próprias emoções. E talvez, quando o tambor bater e o vento mudar de direção, um espírito antigo ainda esteja por perto, ouvindo. Gostou de conhecer esse universo? Se inscreva no canal e ative as notificações para descobrir mais histórias que conectam o sagrado, o mistério e o sobrenatural. Obrigado por assistir e até a próxima.